O sol começava a se pôr no horizonte quando Gustavo Lima desligou o telefone após uma longa conversa com Zé Felipe. Há semanas vinha acompanhando pelos jornais e redes sociais os problemas no casamento do amigo com Virgínia, e aquilo o deixava genuinamente preocupado. "Não posso ficar só assistindo", murmurou para si mesmo, caminhando pela varanda de sua fazenda em Goiás. O lugar sempre foi seu refúgio, onde encontrava paz longe dos holofotes e da correria da carreira artística. E foi ali que teve uma ideia, pegou o celular novamente e ligou para Zé Felipe. "Oi, irmão, escuta, quero fazer um convite para vocês dois", disse Gustavo sem rodeios. "Que tal virem passar um final de semana aqui na fazenda? Só vocês, longe de tudo, sem imprensa, sem pressão. Um lugar para conversar de verdade." Do outro lado da linha, Zé Felipe hesitou. "Não sei, Gustavo. As coisas estão meio complicadas." "Exatamente. Por isso, mano, às vezes a gente precisa sair do ambiente onde os problemas começaram para conseguir enxergar as soluções. E vocês dois se amam, isso eu sei." Depois de muito insistir, Gustavo conseguiu convencer o casal a aceitar o convite. Na sexta-feira à tarde, quando Virgínia e Zé Felipe chegaram à fazenda, o clima estava tenso. Eles mal se falavam, cada um perdido em seus próprios pensamentos e mágoas. Gustavo os recebeu com seu jeito descontraído e carinhoso, tentando quebrar o gelo. "Sejam bem-vindos ao meu cantinho do paraíso", disse, abraçando os dois. "Aqui vocês vão ter todo o tempo do mundo para si mesmos, sem pressa, sem agenda, sem nada." Durante o jantar, Gustavo contou histórias engraçadas de turnê, tentando arrancar pelo menos um sorriso dos amigos. Aos poucos, o ambiente foi ficando mais leve, embora Virgínia e Zé Felipe ainda mantivessem certa distância um do outro. Sábado de manhã, Gustavo acordou cedo e preparou um café da manhã especial na varanda, com vista para o pasto onde seus cavalos pastavam tranquilamente. Quando o casal desceu, ele já os esperava. "Sabem, eu estava pensando ontem à noite", começou Gustavo, servindo café fresquinho. "Vocês dois são pessoas incríveis, cada um do seu jeito, e juntos vocês são ainda mais especiais. Sei que estão passando por uma fase difícil, mas..." "Gustavo, você não entende", interrompeu Virgínia com os olhos marejados. "Tem coisas que não conseguimos mais conversar, e tem outras que a gente não consegue mais perdoar", completou Zé Felipe, olhando para longe. Gustavo respirou fundo. "Olha, eu não vou fingir que sei de tudo que vocês estão passando, mas sei que o amor verdadeiro não some da noite para o dia. E vocês dois têm isso. Eu vi nascer." O resto da manhã passou em silêncio contemplativo. À tarde, Gustavo sugeriu um passeio a cavalo pelos campos. Inicialmente relutantes, Virgínia e Zé Felipe acabaram aceitando. Foi durante a cavalgada, no meio da imensidão verde da fazenda, que algo começou a mudar. Longe dos problemas do dia a dia, imersos na tranquilidade do campo, eles começaram a conversar. Primeiro sobre coisas simples, a beleza do lugar, as lembranças de quando se conheceram, os sonhos que tinham compartilhado. "Lembra quando você disse que queria construir uma família comigo?", perguntou Virgínia, quebrando um longo silêncio enquanto os cavalos caminhavam lado a lado. "Claro que lembro", respondeu Zé Felipe, finalmente olhando nos olhos dela. "E você lembra quando disse que me amaria mesmo nos dias difíceis?" Gustavo, que cavalgava alguns metros atrás, sorriu discretamente. Sabia que estava no caminho certo. Naquela noite, ao redor da fogueira que Gustavo havia preparado, o casal finalmente conseguiu ter a conversa que precisava há meses. Falaram sobre mágoas, sobre expectativas não atendidas, sobre o peso da exposição pública em suas vidas. Mas também falaram sobre amor, sobre os momentos felizes que haviam vivido juntos e sobre a vontade de lutar pelo relacionamento. "Eu sinto falta de nós",
admitiu Virgínia, com lágrimas nos olhos. Eu também, respondeu Zé Felipe, pegando na mão dela pela primeira vez em semanas. Gustavo, que havia se afastado discretamente para dar privacidade aos amigos, observava de longe, aliviado. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele era o primeiro passo. No domingo, quando chegou a hora de partir, Virgínia e Zé Felipe pareciam pessoas diferentes das que haviam chegado 2 dias antes. Não estava tudo resolvido, mas havia esperança nos olhos de ambos. Obrigado, irmão, disse Zé Felipe, abraçando Gustavo. Você nos deu o que mais precisávamos. Tempo e espaço para lembrar por que escolhemos ficar juntos. A fazenda estará sempre de portas abertas para vocês, respondeu Gustavo. E lembrem-se, o amor verdadeiro vale qualquer esforço. Meses depois, quando Virgínia e Zé Felipe anunciaram que haviam renovado os votos matrimoniais, Gustavo recebeu um convite especial. Na dedicatória estava escrito: para o amigo que nos ensinou que às vezes precisamos nos afastar do barulho do mundo para ouvir o que realmente importa, o coração. E assim, a fazenda de Gustavo Lima se tornou não apenas seu refúgio pessoal, mas também o lugar onde 2 corações feridos encontraram o caminho de volta um para o outro. 6 meses depois daquele final de semana transformador, Gustavo Lima estava em seu estúdio caseiro na fazenda, trabalhando em uma nova música, quando seu celular tocou. Era Virgínia. Gustavo, preciso te contar uma coisa, disse ela com a voz embargada de emoção. Oi, Virgínia, que bom ouvir você. Como vocês estão? Estamos esperando um bebê. Ela anunciou, explodindo em lágrimas de alegria. Gustavo sentiu uma onda de felicidade tomar conta dele. Que notícia maravilhosa! Parabéns, Virgínia! O Zé Felipe já sabe? Ele está aqui do meu lado, chorando igual criança. Ela riu. Gustavo, a gente queria te pedir uma coisa especial. Fala, minha querida. Queríamos que você fosse o padrinho do nosso bebê. Foi na sua fazenda que a gente encontrou o caminho de volta um para o outro. Sem você, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Gustavo ficou em silêncio por um momento, emocionado. Seria uma honra imensa. Vocês sabem que podem contar comigo sempre. 3 meses depois, Virgínia estava no 5º mês de gestação, quando ligou novamente para Gustavo, desta vez com preocupação na voz. Gustavo, a gente está passando por um momento difícil de novo. Não é sobre nosso casamento, graças a Deus, mas sobre toda a pressão da gravidez, os comentários nas redes sociais, as especulações da imprensa. Está sendo muito pesado. Vocês querem voltar para a fazenda? Perguntou Gustavo sem hesitar. Você não se incomoda? Sei que você está com a agenda apertada. Virgínia, vocês são família. Família sempre tem prioridade. Além do mais, acho que nossa futura afilhada precisa conhecer o lugar onde os pais dela se reencontraram. Desta vez, quando Virgínia e Zé Felipe chegaram à fazenda, o ambiente era completamente diferente. Eles vinham de mãos dadas, rindo de algo que Zé Felipe havia contado no caminho. Virgínia estava radiante, com a barriga já bem evidente. Olha só vocês, disse Gustavo, abraçando os dois. A mamãe está linda demais. E o papai aqui não dorme direito de ansiedade, brincou Virgínia, apontando para Zé Felipe. É verdade, admitiu Zé Felipe. Fico pensando se vou ser um bom pai. Se vamos conseguir dar uma boa educação para ela, longe de toda essa exposição. Ela? Perguntou Gustavo, surpreso. É uma menina, anunciou Virgínia, orgulhosa. Descobrimos semana passada. Que maravilha! E já escolheram o nome? Ainda estamos decidindo, disse Zé Felipe. Mas temos algumas opções. Naquela noite, os 3 se sentaram na mesma varanda, onde, meses antes, Gustavo havia oferecido aquele café da manhã que marcara o início da reconciliação. Agora, a conversa era sobre esperanças e sonhos para o futuro.
Sabem, começou Gustavo, vocês me perguntaram sobre ser um bom pai, Zé Felipe, e eu vou te dizer uma coisa. Bons pais não nascem prontos. Eles se fazem no dia a dia, com amor, paciência e presença. E vocês dois têm tudo isso. Mas e a exposição? E se ela crescer pensando que é normal ter fotógrafos seguindo ela na escola? Questionou Virgínia. Vocês vão ensinar para ela o que é normal e o que não é. Vão criar um ambiente seguro onde ela possa ser criança, longe dos holofotes quando necessário. Inclusive, minha fazenda vai estar sempre à disposição, ofereceu Gustavo. Você fala sério? Perguntou Zé Felipe. Claro que falo. Imagina que lindo. Vocês podem trazer ela aqui sempre que quiserem. Ela vai poder andar a cavalo, brincar com os animais, ter contato com a natureza. E quando vocês precisarem de um tempo a sós, eu e Andressa podemos cuidar dela. Virgínia começou a chorar. Gustavo, você não faz ideia do que isso significa. Pra gente, significa que essa menina vai ter o melhor padrinho do mundo, disse Zé Felipe emocionado. No último dia daquela estadia, durante um almoço na área externa da fazenda, Virgínia e Zé Felipe fizeram um anúncio que deixou Gustavo completamente surpreso. Gustavo, a gente tomou uma decisão sobre o nome da nossa filha, disse Virgínia, segurando as mãos de Zé Felipe. Queremos que você seja o primeiro a saber, completou Zé Felipe. Estou curioso, respondeu Gustavo sorrindo. O nome dela vai ser Esperança, anunciou Virgínia. Esperança Gustava. Gustavo ficou sem palavras. Gustava? Por quê? Porque foi você quem nos deu esperança quando achávamos que não havia mais saída, explicou Zé Felipe. E Gustava é a versão feminina de Gustavo. Ela vai carregar um pedaço do padrinho no nome. Gustavo se levantou e abraçou os dois, visivelmente emocionado. Vocês não fazem ideia de como isso me deixa feliz. Esperança Gustava. Que nome lindo. E tem mais, disse Virgínia puxando uma carta do bolso. A gente escreveu uma carta para ela, para quando ela crescer e quiser saber como foi que os pais dela se reencontraram. Queremos que você guarde. Gustavo pegou a carta com cuidado. Vou guardar como um tesouro. E quando ela estiver grande o suficiente, vou contar toda a história para ela. Meses depois, quando pequena Esperança Gustava nasceu, Gustavo estava na sala de espera do hospital, ansioso como se fosse o próprio pai. Quando finalmente pode segurá-la nos braços, sussurrou em seu ouvido. Oi, afilhada, seu padrinho está aqui e vai estar sempre. Você vai crescer sabendo que é muito amada e que tem um lugar especial no mundo onde pode ser você mesma. Virgínia e Zé Felipe observavam a cena, sabendo que haviam feito a escolha certa. Gustavo não era apenas o padrinho da filha deles, ele era o guardião da história de amor que quase se perdeu e foi salva pela amizade verdadeira. E assim, a fazenda de Gustavo Lima ganhou um novo significado. Não era mais apenas o lugar onde dois corações feridos se reencontraram, mas também o berço onde uma nova vida seria acolhida e protegida, longe das pressões do mundo exterior. A história continuava, agora com um novo capítulo, o da pequena Esperança Gustava, que cresceria sabendo que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, especialmente quando temos amigos que acreditam em nós mais do que nós mesmos. A fazenda de Gustavo Lima nunca esteve tão viva quanto naquela tarde de domingo. Esperança Gustava, agora com 5 anos, corria pelo jardim perseguindo as galinhas enquanto gritava de alegria. Seus cabelos cacheados balançavam ao vento e seu riso ecoava por toda a propriedade. Padrinho Gustavo, Padrinho Gustavo, olha, como eu sei montar, ela gritou subindo em seu pônei favorito com a confiança de quem havia nascido no campo. Gustavo observava de longe com um sorriso que não cabia no rosto. Ao seu lado, Virgínia e Zé Felipe seguravam as mãos, assistindo a filha brincar no lugar que havia se tornado seu segundo lar. Ela é igualzinha a você quando criança,
brincou Virgínia com Zé Felipe. Não tem medo de nada, mas tem o coração gigante da mãe, respondeu ele, beijando a testa da esposa. Gustavo se aproximou dos dois. Vocês sabem que ela perguntou: ontem se pode morar aqui para sempre? E o que você respondeu? Perguntou Virgínia rindo. Que ela sempre vai ter um quarto aqui, esperando por ela, disse Gustavo, com os olhos marejados. Essa menina é um pedaço de mim. Naquela noite, depois que Esperança havia dormido, os três adultos se reuniram na varanda. Gustavo trouxe uma caixa de madeira que havia guardado cuidadosamente por anos. Lembram da carta que vocês escreveram para Esperança quando ela nasceu? Perguntou, abrindo a caixa. Claro, respondeu Virgínia. Aqui pedimos para você guardar até ela crescer. Bem, eu escrevi uma também, disse Gustavo, tirando um envelope amarelado. E acho que chegou a hora de ela conhecer a história completa. Zé Felipe se inclinou para a frente, curioso. Você nunca nos contou sobre essa carta. Porque queria que fosse uma surpresa. Escrevi no dia que ela nasceu, pensando no que eu gostaria que ela soubesse sobre a importância da família que escolhemos, não apenas da que nascemos. Virgínia começou a chorar silenciosamente. Posso ler? Gustavo entregou a carta para ela. Com a voz embargada, Virgínia começou a ler em voz alta. Minha querida afilhada, Esperança Gustava. Se você está lendo esta carta, é porque chegou o momento de conhecer a história mais bonita que eu já presenciei. Seus pais quase se perderam um do outro, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Você nasceu do renascimento desse amor, e por isso carrega no nome a esperança que todos nós precisamos ter, a de que nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para escolher o amor mesmo quando ele parece impossível. Eu não sou seu pai, mas você é filha do meu coração. Prometo que sempre terá um lugar seguro aqui na fazenda, onde pode ser criança longe de qualquer julgamento. Prometo que vou te ensinar a amar os animais, a respeitar a natureza e, principalmente, a acreditar que a família verdadeira é aquela que escolhemos cuidar. Seus pais me deram o maior presente ao me permitir ser seu padrinho. Você me ensinou que o amor não tem limites, que podemos amar além dos laços de sangue e que a amizade verdadeira é um dos maiores tesouros da vida. Cresça, sabendo que é muito amada, não apenas por seus pais, mas por toda uma família, que se formou ao redor do amor de vocês. E quando um dia você tiver seus próprios filhos, conte para eles a história da fazenda onde tudo começou. Com todo o amor do mundo, seu padrinho Gustavo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de emoção dos três. Virgínia se levantou e abraçou Gustavo com força. Você não faz ideia do que significa pra gente. Ela sussurrou. Significa que escolhemos a pessoa certa para ser padrinho da nossa filha, completou Zé Felipe, juntando-se ao abraço. No dia seguinte, era hora de Virgínia, Zé Felipe e Esperança voltarem para casa. A pequena estava inconsolável, abraçada às pernas de Gustavo. Não quero ir embora, padrinho. Quero ficar aqui com você e com os cavalos. Gustavo se abaixou na altura dela, segurando seu rostinho pequeno entre as mãos. Escuta aqui, princesa. Você sabe que essa fazenda é sua casa também, né? E casa da gente está sempre aqui, esperando a gente voltar. Promete que não vai esquecer de mim? Ela perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Esperança Gustava. Ele disse, sua voz tremendo de emoção. Você é a luz da minha vida. Como eu poderia te esquecer? Você mora aqui. Ele apontou para o próprio coração. E aqui você vai ficar para sempre. A menina se jogou nos braços dele e Gustavo a ergueu no ar, girando com ela uma última vez antes da despedida. 20 anos depois, Esperança Gustava, agora uma mulher feita, voltou à fazenda com seu próprio marido e filhos. Gustavo, já com
cabelos brancos, mas com o mesmo sorriso caloroso, os recebeu na mesma varanda onde tudo havia começado. Padrinho, ela disse, apresentando seus filhos gêmeos. Estes são Gustavo e Felipe. Quero que eles conheçam a fazenda onde a avó Virgínia e o vô Zé Felipe se reencontraram e onde eu aprendi que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Gustavo pegou os netinhos emprestados nos braços e seus olhos se encheram de lágrimas. O círculo se completa, murmurou. Como assim, padrinho? Sua história começou aqui, com seus pais encontrando o caminho de volta um para o outro. Agora, você trouxe seus filhos para conhecer esse lugar mágico. E um dia, eles vão trazer os filhos deles. Essa fazenda vai ser sempre o lugar onde o amor vence, onde as famílias se curam, onde a esperança nunca morre. Esperança abraçou o padrinho, sussurrando em seu ouvido. Obrigada por ter salvado meus pais. Obrigada por ter me dado uma família. Obrigada por ter me ensinado que o amor verdadeiro é o que escolhemos construir todos os dias. E assim, enquanto o sol se punha mais uma vez sobre a fazenda de Gustavo Lima, uma nova geração brincava nos mesmos campos onde seus avós haviam redescoberto o amor. A fazenda continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde corações feridos encontram cura, onde o amor sempre vence, e onde a família verdadeira é aquela que escolhemos amar incondicionalmente. A história que começou com um gesto simples, de amizade, havia se transformado em um legado eterno de amor, esperança e família. E na varanda daquela fazenda ecoavam as risadas de uma nova geração, perpetuando para sempre a magia daquele lugar especial.